On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. A organização do Tratado do Atlântico Norte se contrapôs ao avanço do bloco socialista durante a Guerra Fria e se transformou em uma das mais longevas e poderosas alianças militares da história. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. Por décadas, essa aliança conseguiu manter a supremacia militar dos países membros e viu a ruína da União Soviética. Tudo isso sem dar um único disparo. In early July, the Serbs attacked. Seu poderio bélico só foi efetivamente demonstrado no início dos anos 1990, durante os trágicos conflitos que sucederam à fragmentação da antiga Iugoslávia. Dali por diante, a OTAN se expandiu, conquistou antigos aliados da Rússia, que integravam o chamado Pacto de Varsóvia, e alcançou os atuais 29 membros, com a chegada de países como Polônia, Letônia e Lituânia. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Com a força ampliada, atuou na guerra contra o terror, lançada após os ataques às Torres Gêmeas em 2001. Mas depois do início do governo Trump, o cenário mudou. Os Estados Unidos passaram a questionar seus aliados, e ações unilaterais foram tomadas. A mais importante este ano, quando os Estados Unidos deram carta branca para que a Turquia atacasse os curdos na Síria, aliados da OTAN, sem aprovação do bloco. O resultado dessa crise ficou estampado esta semana no encontro na Inglaterra, que marca os 70 anos da OTAN, com direito à zoação de líderes da Europa e do Canadá ao americano Trump. Afinal, para onde caminha a Aliança Militar do Atlântico Norte? Por quais razões o presidente americano entrou em rota de colisão com seus aliados históricos? Como a Rússia observa o desgaste da OTAN? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com o colunista Guga Chakra, que fala direto de Nova York, e com o professor de Relações Internacionais da FAPESP, Carlos Gustavo Poggio. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Guga Chakra, por que é que o presidente Donald Trump virou alvo de chacota dos colegas dele em plena reunião da OTAN, hein? Não é a primeira vez que eles fazem piadas em relação ao Trump. Dessa vez, claro, as imagens apareceram na Câmara, acabaram vazando para a imprensa, mas a situação é a seguinte: tem que entender quem é o Trump e quem são esses líderes europeus que estavam conversando. Porque para entender o Trump, é entender todo o comportamento dele, como ele vê essa situação. Bom, ele nasceu multimilionário aqui em Nova York, só que ele nunca foi da elite de Manhattan. Ele sempre foi visto como filho de um novo rico do Queens, uma pessoa meio cafona na visão da aristocracia, da alta sociedade de Manhattan aqui em Nova York. E o Trump sempre quis fazer parte dessa alta sociedade. Ele nunca conseguiu. Ele compra o Plaza, que já chegou a ser o hotel mais sofisticado, mais simbólico de Nova York, mas nada disso adiantava. Billionaire developer Donald Trump has put his name on a New York City hotel, shopping center and apartment buildings, as well as a casino in Atlantic City. E aí entram as figuras que estavam nessa conversa. O Trudeau, quando está falando, o Trudeau é tudo aquilo que o Trump vê como o que rejeitava ele, porque o Trudeau é aquele cara sofisticado, cresceu dentro do palácio do governo em Ottawa, no Canadá, afinal o pai dele era primeiro-ministro do Canadá, e são essas pessoas tirando sarro do Trump. Então ele lembra um pouco aquele filme Perfume de Mulher. Cradle of leadership. Well, when the bow breaks, the cradle will fall.
and it has fallen here. Que tem aqueles meninos metidos, né, que tem o Al Pacino participa do filme, que tem aqueles meninos metidos da escola que ficam fazendo bullying, prejudicando um outro menino, que é o Charlie, e daí vai o Al Pacino, né, que é um coronel cego, e defende o menino. E o Trump se vê como o Al Pacino e os eleitores do Trump também. Então, de uma certa forma, ele pode até sair fortalecido disso, porque eles veem o Trump como aquela figura, como o coronel, lá o Al Pacino, que chega lá e fala umas verdades na cara dessa elite globalista que, na visão deles, se acha superior, na visão dos eleitores do Trump, que eles não gostam justamente de figuras como o Macron, como o Trudeau, e o Bolsonaro também, até se for pegar, entra na mesma linha que o Trump contra essa elite ocidental, liberal, democrata, e eles seriam o povo mesmo, a direita nacionalista que quer resgatar supostamente valores dessas nações. Agora, para além dessa exclusão que certamente poderia ser tratada pelo presidente americano no consultório do psicanalista, o que azedou a relação entre os membros da OTAN no 70º aniversário da aliança? Aí são 3 atores mais importantes, o Macron, o Trump e o Erdogan. Bom, o que acontece? O Trump decidiu retirar as tropas americanas que lutavam ao lado dos curdos para combater o grupo Estado Islâmico, retirar essas tropas ali da fronteira da Síria com a Turquia, sem consultar os outros integrantes da OTAN. Foi uma ação unilateral do presidente. E, de uma certa forma, isso abriu espaço para a Turquia, outro integrante da OTAN, invadir a Síria para combater essas milícias curdas adversárias do grupo Estado Islâmico. Mais uma vez, a Turquia também entrou sem consultar a OTAN. Os curdos dominam o nordeste da Síria e querem um território próprio. Nos últimos anos, receberam apoio dos Estados Unidos com treinamento, armas, aviões para combater os terroristas do Estado Islâmico. Mas a Turquia considera as milícias curdas terroristas e quer criar uma faixa de segurança entre a Turquia e a área curda na Síria. Quer dizer, foi tudo ali entre o Trump e o Erdogan. E o Macron foi e concedeu uma entrevista para The Economist dizendo que a OTAN teve uma morte cerebral. Afinal, 2 integrantes importantes da OTAN tomaram medidas geopolíticas contrárias aos interesses da organização e sem consultar a organização. Mas o Macron também foi muito criticado porque ele deu uma opinião de analista. The number one problem are not the foreign fighters. This is the ISIS fighters in the region. And you have more and more of these fighters due to the situation today. A forma como ele falou gerou muita polêmica. Então os 3 chegaram nesse cenário ao encontro lá em Londres e acabou havendo atrito, naturalmente, entre o Trump e o Macron. Você via que a química entre os dois, que teve alguns momentos ali no começo do mandato do Trump, que já foi boa, o Macron buscou se aproximar do presidente americano, mas ali claramente se deteriorou bastante. Eles têm visões de mundo completamente não, mas muito diferentes, embora haja uma certa coordenação em alguns temas, como no combate ao terrorismo, mas em outros não. Então esse foi o principal tema, e outros também para tentar definir quem que é o inimigo da OTAN nesse momento. É o Irã? Para os Estados Unidos, o Irã com certeza é. Para os países europeus, é menos. Os países europeus ainda seguem o acordo firmado com o regime iraniano. Para a Rússia, alguns países da OTAN consideram a Rússia adversária, outros não, e o mesmo vale para a China. Guga, agora o presidente Donald Trump também está jogando para a plateia, né? Porque saiu antes do final da reunião da OTAN e tudo mais. Ele enfrenta um processo de impeachment interno. Depoimentos mostraram que Trump congelou uma ajuda militar de quase 400 milhões de dólares à Ucrânia e, em troca, pediu uma investigação do filho de Joe Biden, possível adversário na eleição do ano que vem. Então também aproveita para jogar um pouco para sua galera, né? O Trump sempre joga
para o eleitorado dele, que ele conhece muito bem. Ele é ultra popular dentro do eleitorado republicano, que hoje basicamente é o eleitorado trumpista. Ele sabe como seduzir esse eleitorado. Então, esses acontecimentos que a gente observou na OTAN não são ruins para o Trump quando a gente observa o eleitorado dele. Também, como você colocou, há o processo de impeachment. Hoje começou ali na Comissão de Justiça dentro da Câmara dos Deputados. Eles vão começar a avaliar o relatório feito pela Comissão de Inteligência que foi enviado para eles, mas todos esses acontecimentos no OTAN favorecem o Trump, porque acaba tendo aquela divisão, né, do noticiário aqui nos Estados Unidos. Tem que falar do impeachment, mas não dá para evitar debater o que aconteceu no OTAN e a imagem dos outros líderes internacionais. Quer dizer, isso pode ajudar o Trump. Por mais que os opositores falem, tá vendo? Você dizia que o mundo não ia rir mais dos Estados Unidos, mas estão rindo da sua cara. Mas o Trump consegue contornar tudo isso com o eleitorado dele e, insisto, ele segue com cerca de 90% de apoio dentro do Partido Republicano, embora no âmbito nacional ele siga naquela faixa de 41% a 43%. Não sobe, mas também não cai. Ele tem um teto médio, mas o piso dele é relativamente elevado se comparado a outros presidentes americanos. Guga, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigado e contem sempre comigo. Partnership for Peace, launched at the NATO summit in Brussels in January 1994, is a new and ambitious initiative intended to enhance stability and security in the whole of Europe by strengthening the relationship between NATO and the countries of Central and Eastern Europe and beyond. Professor Carlos Gustavo Poggio, em 1949, a OTAN surge e se fortalece ao longo do tempo, representa, de fato, uma aliança de defesa militar dos países membros. Qual é o ponto que transforma a OTAN num organismo mais fraco, mais fragilizado e, como diz o presidente francês, eventualmente em morte cerebral? Muitos pensavam que com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, a OTAN desapareceria. Muitos autores na área de segurança, de relações internacionais, apostavam no desaparecimento da OTAN, uma vez que o objetivo pelo qual ela foi criada, que era conter a União Soviética, isso havia desaparecido. Então essa é a primeira transformação estratégica da OTAN no final da Guerra Fria, onde ela não só não desaparece, como ela se fortalece, ela adiciona novos membros. E hoje é importante a gente lembrar que a OTAN tem como membros todos os países que eram membros da antiga União Soviética, que eram membros do chamado Pacto de Varsóvia, né, que era a aliança concorrente da OTAN. Todos esses membros, como Polônia, República Tcheca, Eslováquia, etc., são hoje membros da OTAN. We are therefore inviting the other states to join with us in this partnership. A OTAN conta hoje com 29 membros, uma aliança bastante robusta nesse sentido, né, e ela se transformou a partir do final da Guerra Fria. Eu acho que hoje a gente vê um segundo momento de transformação da OTAN. Acho que é o momento, desde o fim da Guerra Fria, o momento de maior desafio da OTAN. E você pergunta quais são os problemas que a OTAN enfrenta atualmente. Eu acredito que são de duas ordens, né? Uma do ponto de vista externo, sistêmico, né? Mudança no sistema internacional, e outra do ponto de vista doméstico, né? Mudança dentro dos países. Né? Eu acho que o principal desafio da OTAN hoje, não só eu acho, mas as pessoas que estudam a OTAN identificam isso, é que pela primeira vez na história, desde que ela foi criada com o presidente Truman nos Estados Unidos, em 1949, pela primeira vez na história, nós temos um presidente nos Estados Unidos que não é alguém que se mostra muito favorável à OTAN, que tem feito declarações no sentido de que a OTAN estaria obsoleta e que parece que é alguém que não valoriza muito os seus aliados da OTAN. Esse é um desafio importante da OTAN hoje, como lidar com um presidente americano que não parece muito comprometido com a OTAN. Por outro lado, nós temos nos próprios países europeus transformações importantes também, transformações políticas, né, com movimentos populistas, alguns movimentos mais nacionalistas, etc., que também colocam esse desafio para a OTAN. Né? Isso do ponto de vista, então, da transformação dentro dos países. Do ponto de vista externo,
Nós temos, ao contrário do final da Guerra Fria, quando a Rússia estava derrotada, né, no pós-Guerra Fria, nós temos uma Rússia ressurgente, uma nova ameaça, e nós temos a situação na China, a China crescendo como um ator importante nas relações internacionais. A China prometeu retaliar os Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump sancionou uma lei de apoio à democracia em Hong Kong. O governo chinês convocou o embaixador americano no país e pediu que os Estados Unidos parem imediatamente de interferir em assuntos internos da China. Essas são as duas mudanças estratégicas importantes às quais a OTAN tem que se adaptar dentro dessas circunstâncias que eu falei, né, com os aliados muito menos unidos do que estavam à época da Guerra Fria. Existe um pano de fundo também que envolve verbas, né, professor? Porque o presidente americano Donald Trump quer que os outros países da OTAN investam mais recursos no pacto, né? O que o Trump está pedindo? Se há um elemento que faz algum sentido na atuação do Trump com relação à OTAN, é ele exigir que os outros membros participem um pouco mais. Isso é uma coisa que não é só do Trump, a administração Obama já pedia isso, já na administração Bush também já se solicitava isso. Porque o que acontece? Veja, para a gente entender bem, né? Porque até o Trump fala de uma forma que não é bem exatamente aquilo que ele quer dizer. O que acontece é a OTAN é uma aliança militar e que, portanto, como uma aliança, ela não tem um exército próprio, né? Se a OTAN ela vai atuar, por exemplo, no Afeganistão, o que acontece? Você reúne um general belga que vai com um soldado americano que pega um equipamento francês, né? São os exércitos nacionais que compõem o exército que vai compor a OTAN. Portanto, os países precisam investir nos seus próprios exércitos, né? A demanda que está se fazendo, que o Trump faz e que outros presidentes fizeram, é que a Europa invista um pouco mais na sua própria segurança. Porque se a Europa não investe na sua própria segurança, isso é percebido por alguns atores nos Estados Unidos como se a Europa estivesse pegando carona na segurança norte-americana. Ou seja, no fundo, a OTAN serve também, isso é verdade, como uma garantia de segurança por parte dos Estados Unidos, garantindo a segurança dos europeus. Então, o que foi acordado como um patamar mínimo de gasto em defesa por parte dos países na OTAN é um patamar de 2% em defesa, né? Os Estados Unidos são os que mais gastam em termos proporcionais, em termos absolutos, gastam quase 4% em defesa. Só que a OTAN tem 29 membros, desses 29 membros, apenas 5 ou 6 gastam 2% ou mais em defesa. Todo o resto gasta menos. Entre esses 5 ou 6, vejam só que curioso, isso principalmente após a invasão da Rússia à Crimeia em 2014, entre esses 5 ou 6, você tem Estados Unidos e Inglaterra, e os demais países são todos países do leste europeu. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, são esses os países que gastam mais de 2%. É claro que eles estão fazendo isso porque estão preocupados com a Rússia, né? A Rússia nunca ficou muito satisfeita com esse processo de expansão da OTAN, principalmente com a inclusão de países do leste europeu, os quais ela considerava, pelo menos durante a Guerra Fria, da parte da sua órbita de influência. Então, o que acontece é agora, como a Rússia ressurgente, ela vai trazer mais desafios para essa aliança. Eu acho que eu costumo dizer que a Rússia ela dá o seu primeiro sinal de que a OTAN tem que parar de crescer quando eles invadem a Geórgia em 2008 e depois a Ucrânia em 2014. Caminhões russos avançam pelas estradas para ocupar pontos estratégicos da Crimeia, região autônoma no sul da Ucrânia. As tropas não encontraram resistência. Países como França e principalmente a Alemanha, e essa é uma crítica muito forte feita à Alemanha, gastam muito abaixo de 2% em defesa. A Alemanha gasta cerca de 1,3% na sua defesa, né? Quando eu digo 1,3%, 2% é porcentagem em relação ao PIB. Né? Então há uma exigência por parte dos americanos, isso não é só do Trump, mas é que o Trump tem batido isso de uma forma mais forte, mais agressiva, de que países europeus, e os países europeus os líderes tendem a concordar com isso, têm que gastar pelo menos 2% na sua própria defesa, para não configurar que eles estão indo de carona no guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. Agora, considerando esse tom algo constrangedor dessa comemoração de 70 anos da OTAN, a gente consegue projetar qual é o futuro da aliança militar? Eu acho muito difícil a gente prever no calor das circunstâncias, mas o que nos indica, né, no curto prazo, é que a tendência, ao se olhar hoje, 2019, dezembro de 2019, é uma tendência de enfraquecimento da OTAN, né, porque você tem
nos Estados Unidos, que passa a ter uma postura mais isolacionista, né? Isso é uma postura, repito, não apenas do Trump, é uma postura da população americana, né? O Trump é um produto desses desejos da população americana nesse sentido. Então, os Estados Unidos menos dispostos a gastar com a defesa dos europeus, e você tem, ao mesmo tempo, uma Europa muito mais fragmentada, com a ascensão de partidos nacionalistas, etc. Né? Então, isso cria um ambiente muito difícil para a sustentação e para a manutenção da OTAN. Né? Então, isso é o que a gente pode dizer olhando a partir de hoje. Numa conjectura de futuro no qual o Trump não é o presidente dos Estados Unidos, essa relação de forças tende a mudar ou é um processo inevitável? Esse é o grande sonho e esperança dos europeus. Os europeus têm muita expectativa de que nas próximas eleições chegue ao poder um presidente que seja mais parecido com todos os outros presidentes do pós-Segunda Guerra norte-americanos, que não seja menos parecido com o Trump, né? Porque todos os presidentes desde o Truman, eles olhavam para a Europa como um parceiro. A Europa sempre foi um parceiro estratégico importante. Aliás, essa é uma diferença, uma diferença importante da arquitetura de segurança global, que os Estados Unidos e a Europa têm parceiros, né? China e Rússia não têm. Essa é a grande diferença. O número de parcerias, quer dizer, a Europa e os Estados Unidos juntos, não há nenhuma parceria que equivale a esse tipo de parceria que tem a Europa e os Estados Unidos, que a Rússia ou a China tenham. Né? A Rússia ou a China têm desvantagem nesse setor. Então, todos os presidentes americanos viam a Europa como um parceiro estratégico nesse sentido, pelo menos do ponto de vista diplomático. Né? O Trump ele é o primeiro presidente que abertamente parece enxergar a Europa como um competidor. Ele deu uma declaração ontem, no encontro da OTAN, dizendo que a União Europeia foi criada para tirar vantagem dos Estados Unidos. Esse tipo de linguajar que ele tem utilizado. Ele tem uma abordagem muito personalista, por um lado, e uma abordagem contábil, por outro. Né? Então ele não percebe que os Estados Unidos, ele foca muito nos custos, digamos assim, da hegemonia americana e tende a não perceber os benefícios dessa hegemonia. Professor Carlos Gustavo Poggi, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço. Grande abraço, obrigado. Obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Os áudios de época utilizados neste episódio são do site da OTAN. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.